Boas-vindas ao Doc no Pod, o podcast que descomplica a saúde com responsabilidade, ciência e empatia. Eu sou a Verônica. Eu sou a Cristina e se você acredita que a informação pode transformar vidas, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse episódio com alguém que precisa ouvir esse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia ortognática, ATM e harmonização orofacial. Tem muito mito nesse assunto e também muita informação que pode transformar a vida de quem vive com dor, apneia ou problemas de mordida. Nosso convidado é o Dr. Fábio Sevilha, referência em cirurgia ortognática e distúrbios da ATM. Ele é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista em harmonização orofacial, mestre em ciências da saúde pela USP e professor em cursos de cirurgia e harmonização. Doc, muito bem-vindo ao Doc no Pod. Obrigada, viu? Muito obrigado. Bem-vindo. É um prazer estar aqui e espero poder ajudar vocês, a todos, né? Vamos lá, vamos começar perguntando o que é cirurgia ortognática? Vamos lá. Cirurgia ortognática é um procedimento onde a gente faz um reposicionamento do osso, né? A fim de melhorar o encaixe dos dentes, melhorando a mastigação e, por consequência, melhorando também a estética do paciente, né? Muitas vezes, o paciente que nos procura para cirurgia ortognática não só tem um problema de mordida, mas também um problema de apneia, né, de respiração, de ronco, onde a cirurgia ortognática vai estar trabalhando para melhorar também esses aspectos. Então, além da mordida, quais são os outros benefícios, na verdade, que essa cirurgia pode corrigir? Na verdade, assim, é um tratamento que tem uma resposta muito ampla, né? A mordida, né, que seria o que nós inicialmente vamos avaliar, né, isso é um ponto importante. A estética, né, isso é o que normalmente os pacientes nos procuram por isso. Muito difícil o paciente vir procurar para fazer uma cirurgia ortognática por conta do dente que está torto, do encaixe que não está 100%. O que ele vem é realmente para falar, olha, meu queixo está muito grande ou muito pequeno, dá para corrigir? E aí quando a gente faz a avaliação a gente percebe que tem essa relação. Se encaixa nessa situação a pessoa que fala, parece que está torta assim a boca, a parte de cima vai para um lado e a parte de baixo, como se ela fizesse assim, para falar. Então, isso a gente tem que avaliar, porque isso pode ser algo muscular, pode ser um hábito criado, né? Ou pode ser realmente também uma alteração dentária, né? Aí dentro dessa avaliação dentária a gente avalia. Muitas vezes o ortodontista resolve, né? Ou quando não é possível, aí a gente tem que pensar na parte cirúrgica. E eu vi no seu Instagram algumas fotos muito impressionantes de antes e depois, né? Dessas pessoas que com o queixo bem para frente, né? Eu vi até o senhor falando que tem classe 2, classe 3, e o queixo muito... né, proeminente. Para dentro, pra né? Trás, né? Realmente, depois da cirurgia, o imediato é muito impressionante, né? O resultado. Sim. Na verdade, a resposta, né, final, ela muda. Tem pacientes que brincam que tem que mudar de RG. Né, porque realmente é uma mudança de vida, de qualidade de vida. E a gente percebe também um aspecto psicológico envolvido muito grande. Né? Tem paciente que antes da cirurgia muito introvertido, tem vergonha de sair, tem vergonha de se relacionar com pessoas ao redor e depois da cirurgia parece que vira a chave. Nossa, né? Que começa a sair, começa a namorar, começa a conviver socialmente. Tá? Então também a cirurgia acaba influenciando de uma maneira bem positiva nesse aspecto. É porque eu acho que também essa questão da qualidade de vida, que era a minha próxima pergunta, o senhor começou já a falar, tem muito do que essa pessoa acumula ao longo da vida. Então, a criança que ouve, às vezes, uma brincadeira, porque criança não tem dó. Eles bullying, fazem, né? Tem filtro, total, né? não tem filtro. Aí cresce, aí vira aquele adolescente que, às vezes, ele entende que ele tem um problema, mas, às vezes, falta recurso, falta orientação, falta atenção. Aí ele vira um jovem e isso vai acumulando, né? Então, assim, quando ele chega para tratar, parece que você está abrindo para ele um universo que a pessoa sequer sabia que existia, porque ela convive com isso às vezes desde que... Sim. E assim, a resposta deles pós-cirurgia é muito bacana. Eu falo, logicamente, nós como cirurgiões, a gente vive disso, né? A gente tem a remuneração por isso, mas acho que a remuneração, a resposta
do paciente no pós, ela vale muito a pena. Às vezes vale mais do que o retorno financeiro, porque o quanto aquilo traz de felicidade, o quanto traz de alegria, é assim, é indescritível, tá? Então a gente faz o procedimento, a gente tem uma noção muitas vezes como vai ficar antes de acontecer, até porque hoje em dia, né, nas técnicas de ortognática, a gente faz um planejamento virtual antes. Então a gente já consegue ver como que vai ficar o resultado. E o paciente, mesmo vendo, porque a gente mostra antes, né, de fazer o procedimento, a gente mostra como vai ficar, ele não consegue acreditar. E depois do procedimento, realmente a resposta é sempre muito positiva. Tá? Eu vou pedir para os meninos colocarem umas fotos aí de antes e depois, porque eu acho que isso vai mostrar pra gente uma ideia do que o Doc tá falando aqui pra gente. E qual que é a hora de se preocupar com as questões de ATMs? Primeiro explica pra gente um pouquinho a ATM e o que leva um paciente ao consultório para tratar essa questão. Tá, vamos lá. A ATM é uma sigla, né, de uma estrutura que nós temos que chama articulação temporomandibular. É uma articulação que a gente tem aqui na frente do ouvido, uma de cada lado, que permite que a gente abra e feche a boca. Sim. Né? Então, muitas vezes o paciente, por N motivos, ele acaba tendo alguma disfunção, algum desarranjo local, e por esse motivo ele acaba procurando um tratamento. Muitas vezes ele não sabe que está relacionado à articulação, muitas vezes ele passa no otorrino antes porque reflete muito próximo ao ouvido, ou às vezes dor de cabeça, procura o neuro, e quando essa outra especialidade avalia, vê que não tem nada na área, encaminha para o bucomaxilo. Tanto é que eu brinco sempre, né? O principal indicador de pacientes para o consultório do bucomaxilo chama-se otorrino e neuro. Né? Porque a pessoa chega lá com a dor, né? Que é a principal queixa, né? Sim. E aí qual que é o tratamento? Veja, eu gosto, aí assim, isso é muito controverso, tá? Mas eu trato os meus pacientes da seguinte forma. Eu sempre mostro para eles a importância de 3 pilares fundamentais para o tratamento de uma disfunção articular. Então, é a parte intra-articular, né, que é o que a gente vai estar focando naquele momento. O desequilíbrio muscular, né, porque a disfunção dentro da articulação, né, ela vem após um desequilíbrio muscular, na sua grande maioria. Só que antes desse desequilíbrio muscular existe uma causa. Né, e esse fator causal é super importante, que muitas vezes não é levado em consideração. Então a gente pode elencar alguns, mas, por exemplo, o primeiro deles seria a parte emocional, estresse e ansiedade. Carro-chefe. A gente tem alterações posturais, alterações hormonais, e tudo isso gera, né, desencadeia uma reação que vai chegar até a articulação. Né? Então, assim, de nada adianta a gente tratar a articulação se a gente não controlar o que vem antes. Porque senão a gente enxuga gelo. Eu melhoro e ela volta a piorar. Eu melhoro e ela volta a piorar. Já aconteceu do senhor ter casos que não era necessário fazer cirurgia, de ter um tratamento alternativo, entre aspas? Muitos. Na verdade, assim, a gente sempre tenta da forma mais conservadora possível. Tá. A cirurgia é o último estágio, né? Então, quando o paciente procura a gente, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma avaliação clínica, uma palpação, uma inspeção visual, né? A gente tem um questionário, né? Existe hoje um questionário aceito mundialmente para avaliar a disfunção articular. A gente tem esse questionário em pauta, a gente vai conversando com o paciente sobre isso. Se necessário, a gente pede exames de imagem, tá? Para corroborar com a nossa avaliação clínica, tá? Mas muitas vezes a gente evita procedimentos cirúrgicos, tá? Só com tratamentos fisioterápicos, muitas vezes encaminha para fisioterapia, acupuntura, às vezes um botox, uma placa, né? Terapia, isso então, perfeito. Aí a gente eu comecei a falar da parte muscular. E a parte causal, que muitas vezes não nos cabe, vale a gente estar indicando. Então, uma terapia, se for postural, RPG, pilates, se for hormonal, endócrino. Então, tudo isso a gente tem que avaliar em conjunto com o paciente para fazer as indicações corretas. Né? Eu falo sempre para eles, olha, eu não cuido da causa na sua grande maioria, mas eu indico, oriento, e às vezes até uma conversa bem feita no consultório, né, já resolve muitos aspectos para o paciente. Tanto é que eu falo, a minha primeira consulta ela demora, porque eu vou conversando
ponto a ponto. Vai né? investigar, né? Sim, e eu mostro para eles que a disfunção articular é baseada em 3 pilares. Se a gente não atuar nos 3, né, a articulação também é importante, a gente não pode deixar de lado, mas se a gente não cuidar da causa e do desequilíbrio muscular, nada adianta. Né? Você vai melhorar, e a gente sabe disso. Tem pacientes que vêm no consultório e falam, olha, fiz um procedimento, fiquei bem 1 ano, 2 anos, voltou. O colega que fez é ruim? Eu falei, não, tá ótimo. Talvez você não tenha olhado a causa. Né? Às vezes é ruim, enfim. Procedimentos a gente não julga, até porque a gente não sabe o grau de dificuldade que ele encontrou ali. Mas muito provavelmente é porque não tratou a causa. Então vai voltar. Tá? Isso vocês podem ter certeza. O Doc, e o bruxismo? Tá, o bruxismo é um hábito, né? O bruxismo, ele vem naquela parte do desequilíbrio muscular. Então, o que é o bruxismo hoje? É o hábito de ranger ou apertar. Então, os dois são considerados... Né? Isso. Os dois são considerados bruxismo. Né? O bruxismo cêntrico, que seria o apertamento, né? Na parte central, centro, né? E o excêntrico, que é o rangimento, que é quando você gera um desgaste nos dentes. O mais fácil de enxergar é o bruxismo que a gente está acostumado a falar, que é o bruxismo excêntrico, que é o desgaste, porque você vê os dentes todos desgastadinhos, bonitinhos. O apertamento, né, que é mais comum, chamado de apertamento, é um pouco mais difícil de avaliar, né, mas você consegue perceber, até pelo tônus muscular, do masseter, do temporal, que trava de uma forma bem forte, né, e as respostas do paciente. Né, mas veja, são hábitos, né, e esses hábitos normalmente têm a causa, que é a parte emocional. Né, então, assim, eu tenho bruxismo, é genético? Não. Assim, o seu fator bruxismo, ele tem uma causa. Tá? E também sua plaquinha não vai ajudar, né? Que é o que você estava falando. Sim. A plaquinha é um tratamento ali que vai evitar de piorar, mas teria que ver essa causa. Sim, assim, eu costumo falar que a placa é uma muleta, tá? Eu particularmente não gosto de tratamento ad eterno, porque uma vez que você coloca uma placa, se você não cuidar da causa, você vai ficar dependente dela para o resto da vida. Né? Eu costumo sempre fazer a comparação. Quando você quebra uma perna, você imobiliza, põe uma muleta, fica 1 mês, Sim. 2 meses, enfim, o tempo que for com ela, e depois tira. A placa é a mesma coisa. Você tem que pôr a placa no momento talvez mais agudo, enquanto você está cuidando da causa. Então é fundamental olhar a causa. Se você não cuidar dela, você vai ficar dependente da placa. E aí vem um outro problema. Se você esquecer a placa, gera mais ansiedade. Você entendeu? Aí você vai ficar mais nervosa. Aí você foi viajar, esqueceu, ou deixou no restaurante, Não sentou dormi. em cima, quebrou. Tudo isso vai gerar. Você usa a placa? Eu tive placa. E outra, quando o senhor falou do estresse, eu percebo que épocas que eu tô com muita coisa para fazer, ou eu tenho um trabalho importante no dia seguinte, que eu tenho que acordar muito cedo, eu adormeço e eu acordo no susto, que eu faço... Eu acordo com barulho, mas eu bato com força, assim. E na época da faculdade, eu acordava com isso aqui tudo dolorido. Não era o... Como o senhor falou? O bruxismo, né? Sim, não era o rangimento. Era o apertamento. Nossa Senhora. Eu tenho isso, mas eu tenho isso de dia. Acordada. Sim. Eu, às vezes, tô pensando, tô escrevendo, tô tensionando. pensando. Eu Tensiona. sinto que eu travo aqui, ó. Tô assim, eu tô apertando. Isso. Que é o que a gente chama de bruxismo em vigília. Então a gente tem 2 tipos, o bruxismo, né, o apertamento, o bruxismo em vigília e o noturno. Normalmente o noturno acaba sendo mais rangimento. Não é uma regra, né, não é 100% isso, mas normalmente o noturno é mais rangimento. E o diurno, né, ou de vigília, é mais apertamento. E às vezes a gente faz de uma forma semiconsciente. Sim, mas aí eu percebo, né? Aí eu percebo e falo, nossa, eu tô travando aqui. Aí eu dou uma relaxada, tá, e daqui a pouco tô de novo, né? Sim, sim. Assim, é um hábito. Foi o que eu falei, um é um hábito. É um comportamento, É um comportamento que a gente precisa combater para que isso não evolua. Porque uma vez que você está nesse hábito constante, você começa a forçar a sua articulação. É isso, né? Porque aí pode gerar aí o problema Exatamente. na ATM. Porque quando você morde os dentes, você está apertando também a parte articular. É. E aquela história, a articulação, ela suporta muita força. Mas tem um momento que ela acaba, pô, agora eu não aguento mais, né? Chega, né? E aí é onde começa a gerar os problemas, começa a gerar uma inflamação, enfim, alterações intra-articulares que muitas vezes evoluem
para aquilo que a gente encontra. Dores em geral, e a dor, na verdade, pela posição central dela numa vista lateral do rosto, dor de ouvido, dor de cabeça, dor no olho, dor na mandíbula, dor na nuca. Irradia, tá? Isso aqui né? irradia. Então, assim, é muito comum o paciente chegar, eu tenho dor na nuca. Pode estar relacionado a TEME? Pode. Tenho dor de cabeça? Pode. Eu tenho dor no olho. O que tem a ver o olho com a articulação? Tem tudo a ver, porque ele irradia. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente também fica atento. Que interessante. Agora, voltando para a cirurgia ortognática, Doc, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem muito essa questão da estética, né, envolvida e tudo que o senhor já falou no começo. Mas, além da estética, para além da estética, falando de funcionalidade, né, o que melhora na vida desse paciente, em termos de qualidade de vida mesmo? Eu acho que tudo, né? Se a gente pode começar falando pelo aspecto emocional. Né, a parte psicológica muda muito, né? A gente tem um reposicionamento ou um posicionamento após a cirurgia ortognática correta dos dentes, então você vai ter uma melhor mastigação, consequentemente, né, uma melhor absorção dos alimentos, até porque a absorção começa na boca. Sim. Tá? Muitos pacientes de cirurgia ortognática, principalmente quando o queixo está para trás, são aqueles pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, que é o ronco, isso melhora significativamente. Aliás, um dos tratamentos para a apneia do sono é a cirurgia ortognática. Né? E como que a gente avalia isso? A gente avalia com uma polissonografia, a gente avalia medindo, na verdade, o corredor aéreo aqui atrás da boca, certo? E quando a gente percebe que esse corredor é muito estreito, a gente tem que fazer o avanço. E quando você puxa na cirurgia ortognática, automaticamente o osso vem para frente, todo o tecido que está preso nele acompanha. Então você aumenta o corredor aéreo. Que interessante. Aumentando o corredor aéreo, o ar passa mais tranquilo. Porque, olha, desculpa te interromper. Não. Verônica, eu costumo falar muito às vezes. Não, mas está muito. Assunto, mas o né? assunto é interessantíssimo. Mas olha só, eu costumo falar por que você ronca, por que a pessoa ronca? Né? Por que o barulho é emitido? É a mesma coisa se você, num dia de vento, abrir só uma frestinha da janela. Então, o ar passa batendo e essa vibração emite o som. O ronco é a mesma coisa. Então, quando você tem um corredor muito estreito, o ar vai batendo em tudo e emite o som, a dificuldade do ar passar. Então, a partir do momento que você abre a via aérea, o ar passa, flui de uma forma melhor. E isso quando não tem uma obstrução total, que é mais perigoso ainda. Né? Porque daí você tem um risco aí de aumento de pressão arterial, enfim, e problemas sistêmicos. Não chega oxigênio para o cérebro, as pessoas ficam minutos em apneia, sim, dormindo. É perigoso, Ô, Doc, né? então aquelas pessoas que não querem usar o CPAP, por exemplo, pode ir para cirurgia? Pode. Eu tenho um caso deve, em na casa. verdade, não deve. É assim, o CPAP é um dispositivo terrível. Realmente é um ventilador que você coloca na boca. Ele faz uma pressão positiva ali para empurrar o ar. Assim, acho que atrapalha a qualidade de vida, né? Para a pessoa que é casada, um relacionamento casal, imagina, ele vai dormir, coloca o ventiladorzinho, boa noite, e realmente fica muito ruim. Além de ser um trambolho que você tem que transportar para todo lugar que você vai. Hoje existem alguns menores, mas mesmo assim é uma dependência, né? Então hoje o que você faz para isso, né? Obviamente a cirurgia ortognática talvez seja a melhor alternativa, né? Mas antes da cirurgia ortognática, o que a gente pede sempre para o paciente? A gente faz uma avaliação de vias aéreas de uma forma geral e muitas vezes passa no otorrino para remover adenoide, corpo esponjoso, às vezes tem um desvio de septo importante. Corrigiu essa parte, o ronco continua, a cirurgia ortognática é o caminho. Tá? Existe até um outro aparelho, um aparelho ortodôntico, que projeta a mandíbula para frente na hora de dormir. Tá? Honestamente, eu não gosto muito, tá? Mas isso é muito pessoal. A literatura fala bem dele, mas eu não gosto muito. Por quê? Porque você põe a articulação numa posição ruim. Então, às vezes, você melhora uma coisa e piora outra. Piora outra. Então, fica realmente uma sinuca de bico. Aonde que você vai atuar? Você vai melhorar aqui, piorar aqui, ou vice-versa, ou deixa do jeito que está. Aí a cirurgia ortognática resolve de uma forma mais efetiva. Ô Doc, e a questão do pós-operatório?
É dolorido assim mesmo? É longo? Como você avalia As pessoas isso? ficam assustadas, Sim. né? Um pouco. Eu acho que melhorou muito. Tem muito mito disso, realmente, porque o pessoal olhava o de antigamente, né? Tecnologia, ela veio de uma forma muito benéfica para a cirurgia ortognática, né? Que nem perguntam para a gente, você tem saudade do planejamento, vamos colocar assim, analógico? Nem um pouco. Né? Era uma folha vegetal, a gente fazia um traçado preditivo, régua, compasso, paquímetro, e tudo muito clínico. Hoje é tudo virtual. Então, hoje a minha precisão no planejamento a gente não pode falar 100%, mas 99% é precisa, vamos colocar assim, ela é muito real com o que a gente vai encontrar no paciente. Tendo esse planejamento muito mais refinado, a cirurgia acaba sendo muito mais rápida na execução, né? Porque você não tem surpresas, você consegue avaliar dentro do seu planejamento todas as possíveis interferências que vão te atrapalhar durante a cirurgia e você já vai preparado para corrigi-las, né? Mas sim, obviamente é uma cirurgia grande, tá? Uma cirurgia onde a gente tem que fazer um corte no osso, um reposicionamento ósseo, né? Quando você puxa o osso, você puxa a musculatura junto, tá? Então o paciente precisa de um tempo de recuperação. O que eu costumo colocar para eles, né? Eu sempre, para não assustar, né? Eu sempre coloco em 4 etapas, né? São etapas que variam de 7 a 10 dias, cada uma delas, certo? E a gente vai trabalhar de uma forma individual em cada momento. Etapa 1, que é o pós-imediato, é onde o inchaço ele pode vir com um pouco mais de força, né? Porque a gente tem uma relação fisiológica ali nos primeiros 3, 4 dias, o edema, o inchaço pode aumentar. Então, nesse momento é onde a gente está controlando o inchaço. Então, bastante gelo, né? Existe hoje na fisioterapia que corre água gelada no rosto, ou compressa fria mesmo. O ideal é fazer o máximo possível e uma alimentação líquida e fria, tá? Tem que manter higiene, tem que ter algum cuidado, evitar esforço físico. Na primeira semana é um pouco mais chato, porém, não dói. Né? Dói zero. Por que não dói? Porque como a gente mexe próximo dos nervos, da saída dos nervos, tá? 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo, o paciente vai ter temporariamente uma perda de sensibilidade. Então, para a gente é ótimo. Né? É algo que, poxa, a parestesia é bom, a perda de sensibilidade é boa. Para a ortognática porque ele não vai sentir nada. Normalmente, essa sensibilidade acaba voltando aí com 2, 3 semanas, ele começa a ter um retorno. É onde você já não vai ter mais dor. Né? Então, realmente, a recuperação é bem melhor. Aí, só para dar continuidade, após a primeira etapa, vem a segunda, que ele sai da alimentação líquida e fria, vai para uma alimentação pastosa e quente. Né? Terceira etapa, alimentação macia. Quarta etapa, dieta geral. Normalmente, com 15 dias, já pode voltar para o trabalho. Né? Obviamente, se ele for carregar peso, ainda não. Mas se ele tiver um trabalho mais escritório, assim, mais tranquilo, ele consegue voltar. 15 dias já pode fazer uma caminhada, pode fazer uma esteira, enfim, alguma coisa, voltar um pouco na atividade física. Com 30 dias, academia liberada, trabalho liberado para o que ele precisar. Fantástico. Nossa, tá? E vida nova, né? Mas vida nova desde o primeiro dia, né? Eu costumo falar para os familiares, principalmente, que eles sempre vêm junto nas consultas. Eu acho importante até. A vida nova vai vir desde o primeiro dia do pós-operatório. Primeira semana o paciente vai ficar um pouco triste, né? Porque está naquele momento inicial de recuperação. Eu brinco, ele chega no consultório assim, um pouquinho meio, né, assim, com uma interrogação do lado, assim. Mas a partir da segunda consulta é só sorrisos. Né? Ainda um pouco inchado, lógico, mas assim, totalmente feliz com a nova mudança. Nossa, eu tinha uma impressão completamente diferente. Você vê o que é, né? A gente conversar com quem entende, né? Porque eu achei que a pessoa fosse ficar destruída. Mas eu estava pronta para o senhor dizer 10 dias, olha, 10 dias, realmente, não. Não, a gente tem casos, acho que até no próprio Instagram, que a gente coloca de forma proposital. 13 dias de pós-operatório, 15 dias, 14 dias, 10 dias, exatamente para ver. Óbvio, né? Não dá para a gente garantir que todos vão ter a mesma forma de recuperação. Agora, é super possível. Né? E aí envolve uma série de outros fatores.
né? Tá com a saúde em dia, às vezes a gente caminha junto com uma fisioterapia no pós-imediato, então tudo isso favorece bastante a recuperação. E já encoraja, às vezes, a pessoa que Sim. precisa, e aí fica um pouco, né, com receio, ou tem medo, ou de repente tem um trabalho que não tem um par no trabalho. Então Sim. eu falo, eu fico deixando isso para depois, porque eu tenho receio de ter que ficar... Acho que o pessoal normalmente faz nas férias, né? Normalmente julho e janeiro são os... Ferve. Julho, dezembro e janeiro. E bastante jovem. Olha, tem aumentado... Qual que é a faixa etária? Assim, acho que os jovens, de uma forma geral, tá? Até aí é muito mais por um apelo estético, né? Eu acho que o jovem se foca mais nisso, mas o paciente mais velho hoje é pela saúde. Aí pensando na parte do ronco, da apneia. Sim. Da qualidade de vida mesmo. Exatamente. Então ele quer melhorar aquilo para ter uma vida mais confortável. Tá? Então assim, o ideal seria que a gente pudesse resolver quanto mais jovem melhor. Né? O metabolismo melhor, então assim, a resposta é muito mais rápida, a recuperação é muito mais fácil. Né? Mas hoje a gente encontra, enfim, dos 18, né, que seria a idade mínima para a gente estar fazendo a cirurgia, até 60, 70 anos tem paciente operando. E mais mulheres, mais homens? Olha, disfunção articular mais mulher, tá? Mas isso é estatístico. Tá? Porque a gente tem mais tendência... Então, não sei se tem um pouco mais de ansiedade, não sei exatamente aonde que se enquadra nisso, eu prefiro até nem falar para não me comprometer aqui. Mas, estatisticamente, sim. Tá? Agora, ortognática não. Ortognática é um público bem variado. Né? Na verdade, assim, hoje em dia todo mundo se preocupa, né? Estética é importante. Né? Você olha o mercado de trabalho, por mais que você fale, olha, eu não vou avaliar isso, eu não vou olhar isso, mas assim, existem uma série de reportagens que falam isso. Pessoas bonitas têm mais facilidade de arrumar emprego, ponto. Né? Então as pessoas estão procurando isso também. Sim. Né? Melhorar a imagem, se olhar, se gostar. Então, assim, tanto homem como mulher. Aí não tem distinção. Muito bacana. Você falou antes sobre tecnologia, e eu queria abordar um pouco mais sobre isso, com quanto a tecnologia tem deixado as cirurgias mais seguras, mas você também falou uma outra coisa que eu anotei aqui, que é a questão do paciente. E eu me colocando no lugar de um paciente, eu penso, se eu chego num consultório por uma coisa que tem um pouco de, não mito, mas assim, é uma cirurgia delicada, a gente já tinha essa ideia equivocada de recuperação e tudo mais. O fato do médico, do especialista, do cirurgião, mostrar pra gente a imagem, é como se levasse a gente para uma experiência dentro do procedimento que a gente vai viver. Sim. Porque se a gente nasce, né, com uma questão, essa questão do queixo, eu falei de a gente nascer assim, mas a pessoa que tem um queixo diferente, que desde criancinha está ouvindo aquilo tudo na orelha, não é impossível ele não ir numa ansiedade, numa insegurança. Aí você vai e mostra para ele, olha, tá aqui você, o que a gente vai fazer é isso, você vai ficar assim. Isso deve abrir um mundo para a pessoa, né? Sem dúvida. É assim, existe sempre uma comparação, então é que eu brinco, né? A dificuldade de quem faz cirurgia ortognática, o primeiro paciente acho que é o mais difícil, porque ninguém te conhece, né? Mas a partir do momento que você faz os procedimentos, eles vêm com sucesso, então você começa a ter uma gama de casos positivos, a indicação vem para um, e as pessoas já vêm te procurar por isso. Né? Aí vem uma responsabilidade muito grande para a gente, porque a expectativa vem lá em cima, né? E o que cabe a nós quando a gente avalia o paciente é trabalhar toda essa expectativa dentro de uma realidade. Tanto é que o que eu faço com o paciente, principalmente antes de fazer o planejamento, faço um vídeo, né? E eu peço para ele falar tudo que ele gostaria que mudasse no rosto, tudo. Pode ser a coisa mais absurda do mundo. Eu falei, não tem problema, fala tudo. Quero que, sei lá, minha sobrancelha fique aqui na testa. Fala o que tiver vontade. Dentro disso, do planejamento, a gente vai tentar abranger todas as vontades dele. O que a gente conseguir fazer, eu vou falar, olha, esse aqui dá para fazer, esse dá, esse não dá, esse aqui é um cirurgião plástico, esse aqui, enfim. Mas a gente tenta suprir todas as vontades. Né? E aí a gente trabalha o nosso planejamento. Planejamento feito, o paciente volta no consultório para que a gente mostre ele. Né? Por quê?
Vamos supor que, assim, isso é muito individual. Às vezes a gente faz as medidas, a gente busca e ele está esperando algo diferente. É importante que ele venha, né, que a gente mostre o planejamento e ele fala, olha, doutor, mas isso daqui dá para melhorar? Vamos discutir. Olha, não é o ideal, mas dá para fazer. E a gente vai trabalhar dentro do que ele quer. Né? Porque é aquela história, o rosto, no final, é dele. Quem tem que gostar é ele. Quem tem que estar feliz é ele. Certo? A gente tem que fazer o melhor para que fique funcionalmente correto, esteticamente, dentro do que ele imagina. Já aconteceu de você receber algum pedido e você dizer para o paciente, olha, até aqui eu garanto que vai ficar perfeito. Isso que você está me pedindo sai um pouco, não? Não. O pessoal, assim, eles vêm com uma expectativa muito grande de mudança de vida. Tanto é que tem uns que não sabem nem o que vão falar na hora que a gente grava. Isso. Porque eles querem falar, doutor, confio em você. O que você achar que tem que fazer, pode fazer. Que é o correto, né? É uma responsabilidade também. Mas é muito gratificante, porque a gente mostra e a gente faz, e aí o paciente tem aquela paciência na primeira semana, segunda semana, mas o resultado fica fantástico depois. Tá? E isso realmente foi o que eu falei no começo. É muito gratificante para a gente ver um paciente feliz, te agradecendo, chorando, a mãe chorando. A gente chora junto, né? Porque... Conta um caso bom aí. A gente também chora, viu? Não, a gente tem. Conta um caso. Olha, tem um caso, na verdade, assim, são alguns, né? Mas, por exemplo... Tem um caso que não foi nem de cirurgia ortognática, tá? Foi um caso de uma paciente que, quando era muito jovem, tinha um tumor na mandíbula e, enfim, ficou com um defeito ósseo, né? Ficou com um defeito estético visível, né? E ela foi tentando fazer procedimento com alguns colegas, ela não conseguiu, e ela procurou, né? Me procurou, a gente avaliou, a gente viu o que poderia fazer, ela tinha uma cicatriz grande no pescoço. Eu falei, olha, dá para a gente fazer, dá para resolver. Vai ter paciência? Confia? Confio. E aí a gente fez o processo. E repare, assim, ela era uma menina que sempre se escondia, com cabelo no rosto, né, porque tinha aquele defeito, não sorria, tinha, enfim, assim, menina jovem, 18, 19 anos. Fazendo faculdade e se escondendo, não indo em festa, não tirando foto, enfim. E aí a gente conseguiu, né, programar o procedimento, fizemos um planejamento virtual para ela, mostramos como a gente ia resolver. Na verdade, a gente colocou uma prótese na região e o resultado ficou incrível. Ai, que bom. Então, assim, hoje, você olha ela no Instagram, tira foto o tempo inteiro, de lado, de frente, sorrindo. Ai, que lindo. Assim, isso é muito gostoso. E quando ela veio no pós-operatório, a mãe veio, aí a mãe chorou, agradeceu. Para a gente é muito gratificante, porque a gente fez o que a gente podia fazer e foi muito mais do que o paciente queria. Porque ela não acreditava que seria possível isso acontecer, até porque ela já tinha tentado outras vezes e não tinha dado certo. Que lindo. Tá? Isso foi muito bacana. Para a gente é muito legal. Né? E assim, paciente de cirurgia ortognática, assim, tem pacientes que esperam a cirurgia ortognática para casar, né? Então a gente tem acho que umas 2 ou 3, inclusive acho que está no meu Instagram, que elas casaram depois de fazer cirurgia. Então assim, é uma responsabilidade, né? E é muito legal, porque aí na véspera do casamento manda mensagem agradecendo, o noivo manda mensagem, eles vão lá e conversam, se abraçam, a gente fica super feliz com a resposta final do que a gente se propôs a fazer. Que trabalho lindo, né? Poxa, a gente não imaginava, né? Não. Quando a gente ia falar de cirurgia ortognática... Hoje eu aprendi, para mim foi só aula. Ai, amei. Doc, muito obrigada, viu? Vamos pro shot? Vamos, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de shot do Doc, a gente faz 3 perguntinhas rápidas, você pode responder o que vier à sua cabeça, tá bom? Primeiro, dor na ATM em uma palavra. Um problema sério. O maior mito sobre cirurgia ortognática. Pós-operatório ruim. Esse daí eu também vim com ele achando que era. E um sorriso saudável significa o quê? Qualidade de vida para tudo. Maravilha.
Muito obrigada, Doc. Adorei. Foi uma aula. Foi aula mesmo. Foi aula mesmo. Gente, obrigada por compartilhar tanta clareza com a gente. Espero que a turma de casa também tenha aprendido muito. É isso. E você que acompanha a gente até aqui, os recados finais, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse episódio. E segue a gente no Instagram, Doc no Pod. Por lá a gente tem conteúdos diários. E você também pode sugerir os próximos convidados e os temas que você quer ver aqui na nossa bancada. Adoro. Semana que vem a gente se vê. Tchau, Valeu. tchau.